Bom dia, queridas. Bom dia, queridos. A paz de Deus a todas e a todos. Eu queria, antes de começar essa ministração, agradecer a Deus, porque, apesar das minhas falhas, dos meus erros, das minhas iniquidades, me escolheu como ministra do Evangelho de Jesus Cristo. Queria agradecer o pastor Rodrigo, pastora Cíntia. Queria agradecer também o pastor Adriano, que está viabilizando o fato de termos esses cultos online. Agradecer também ao meu sobrinho Jonatas, que se ofereceu para estar fazendo um PowerPoint para que nós estivéssemos usando nessa ministração. Enfim, a todas e todos que estiveram orando por nós durante essa semana e para que o Senhor estivesse nos usando conforme Ele deseja nessa manhã. Sem mais delongas, eu gostaria de convidá-las e convidá-los para estarmos lendo em Isaías 34, versículos 1 e 2, Isaías 35, versículos 1 e 2, e Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Isaías 34, versículos 1 e 2. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. Isaías 35, 1 e 2. O deserto e os seus lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará a glória do Líbano, se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Agora, Marcos 7, de 31 ao 37. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E, tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar aos mudos. Eu sempre gosto de começar a ministração de uma palavra convidando as e os ouvintes a fazerem uma reflexão. Porque a palavra de Deus ela foi deixada para que nós a vivamos em nosso dia a dia
em qualquer espaço da sociedade brasileira. Dentro dessa forma que nós normalmente começamos uma ministração, eu gostaria de convidá-las e convidá-los a fecharem os seus olhos nesse momento, só para nos dispersar. Onde você está aí, fechar os seus olhos e, de olhos fechados, eu gostaria que você respondesse para você mesma e para você mesmo. Qual milagre foi realizado por Deus em seu corpo? A segunda pergunta: a quem Deus usou para realizar este milagre? A terceira pergunta: qual foi a consequência deste milagre em sua vida? Intercedendo, orando, clamando, lendo, estudando, pesquisando para ministrar hoje a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus trouxe à minha memória o principal milagre realizado por Deus em meu corpo. Segundo minha mãe, pastora Elisséia de Moraes Teixeira, e eu me refiro a ela como pastora, porque foi o que eu a vi fazendo durante toda a minha infância, adolescência e juventude, pastoreando vidas, literalmente. Uma mulher negra à frente do seu tempo, numa época em que as mulheres negras, nas organizações religiosas protestantes, estavam reservados apenas lavar, cozinhar, limpar, arrumar, e quando muito, dirigir um círculo de oração. A minha mãe, pastora Enicéia, foi separada pelo Senhor para presidir a Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas, a CIB, da Assembleia de Deus em Bangu, no Rio de Janeiro, tendo como responsabilidade dela cerca de 800 mulheres à época. E foi com ela que eu aprendi pastorear. Então, segundo minha mãe, pastora Enicéia de Moraes Teixeira, eu nasci com uma doença, a bronquite. Aos 3 meses, depois de me levar a vários médicos, a vários círculos de oração, a várias irmãs que oram, no Rio de Janeiro nós temos essa cultura, muitas irmãs que dentro das suas casas recebem pessoas para orarem. Ouvindo o anúncio da realização de uma campanha evangelística no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, em 1958, foi direcionada pelo Espírito Santo de Deus a me levar lá para receber o clamor por cura que o pastor Robert McAllister faria por todas e todos. Ela entrou na fila e, ao chegar a vez dela, o pastor Robert McAllister clamou pela cura da bronquite. E, imediatamente, a crise passou e, até hoje, com 62 anos, para a honra e glória do nome do Senhor, nunca mais tive uma crise da bronquite. O milagre realizado por Deus em meu corpo foi a cura da bronquite. Deus usou o pastor Robert McAllister para realizar este milagre.
E a consequência deste milagre em minha vida foi ter feito compromisso com Deus de, enquanto eu viver, lutar, resistir e sobreviver pelo verdadeiro evangelho do reino de Deus. Hoje, versículos 1 e 2, nós vemos que o profeta Isaías descreve o período em que Deus estabelecerá o seu reino e o seu povo verá a glória do Senhor. Em ambas as situações, são tipológicas e nos interessa principalmente olhar para aquelas coisas que tipificam o reino de Cristo que viria e o reino dos céus que ainda virá. Especificamente nos versículos 5 e 6 do capítulo 35, o profeta Isaías profetiza que, pelo poder de Jesus, primeiro, os ouvidos das surdas e dos surdos se abrirão. Segundo, e a língua das mudas e dos mudos cantará. Terceiro, então os olhos das cegas e dos cegos serão abertos. A profecia do profeta Isaías, aproximadamente no século 8 a.C., se cumpriu no século I depois de Cristo. Dentre os aproximadamente 40 milagres que os evangelhos registram como ocorridos no ministério de Jesus, somente 2 são peculiares a este evangelho de Marcos. E eu queria abrir um parênteses aqui para te dizer que, com certeza, Deus tem como promessa realizar vários milagres na sua vida. E que, da mesma forma que a profecia de Isaías, que foi feita no século 8 a.C., se cumpriu no século I depois de Cristo, independente do tempo em que você esteja esperando pela realização desses milagres, creia, eles vão acontecer em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, dentre os 2 milagres do Evangelho de Marcos, um deles é o relatado em Marcos 7, de 31 a 37, que nós lemos. E o outro é a cura do cego de Betsaida, discorrido em Marcos 8, 22 a 26, que diz: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Mandou-os para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Na realidade, porém, tem um paralelo entre esses 2 milagres que são relatados no livro de Marcos. Porquanto o trecho de Mateus 15, de 29 a 31, vamos ler Mateus 15,
de 29 a 31, diz: Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, glorificava o Deus de Israel. Ou seja, tem um paralelo entre o milagre realizado por Jesus em Marcos 7, de 31 a 37, e Marcos 8, de 22 a 26, porquanto o trecho de Mateus 15, 29 a 31, faz uma condensação do material de Marcos e o converte em uma espécie de sumário, onde as muitas curas efetuadas por Jesus, e ao fazer isto, Mateus também ignora as anotações topográficas, ou seja, todas as características presentes na superfície do território da Palestina, feitas por Marcos. O que muito se destaca como novidade na narrativa deste milagre é a menção do fato de que Jesus fez uso da saliva, que era um medicamento antigo, especialmente para os olhos, mas usado aqui com a língua, também registrado em Marcos 8, 23, o uso da saliva, no caso da cura da cegueira do cego de Betsaida. Para nós, no século XXI, é estranho nós ouvirmos falar que Jesus utilizou a saliva para estar sendo usado por Deus para realizar a cura do surdo mudo. Porém, quando nós pesquisamos os estudos de Plínio o Velho, que era um grande pesquisador do seu tempo, e que em 77 a.C. escreveu História Natural, ele era um grande entusiasta dos efeitos miraculosos da saliva. E ele aconselhava o seu emprego nas seguintes situações: a saliva de um homem em jejum é o primeiro dos antídotos contra o veneno das serpentes. Curam-se as lepras friccionando-as todos os dias com saliva. Cura-se a oftalmia fazendo essa mesma aplicação pela manhã. Para tratamento do torcicolo do lado direito, cospe-se a mão esquerda e fricciona-se o pescoço. Então, ele pesquisava os efeitos da saliva no seu tempo. E ficou registrado, ficaram registradas essas pesquisas no livro que ele escreveu, História Natural, 77 anos antes de Cristo. Se nós observarmos no ministério de Jesus, diversos elementos se combinavam nos diversos milagres efetuados por ele. A fé de Jesus, a fé da e do doente, e algumas vezes ajudada por alguma aplicação externa de lama, de saliva. Porém, o elemento mais importante de todos era o poder que Jesus realmente tinha para curar, o que provavelmente era alguma forma poderosa de energia,
de poder que emanava dele. E isso nós vimos acontecer em Marcos, quando foi ministrado. Eu não estava aqui na época, em Marcos 5,30. E a tua mão, Marcos. Opa, fui para Mateus, só um minutinho. Marcos, capítulo 5, versículo 30. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Ou seja, o elemento mais importante de todos, independente de saliva, independente de lama, nos milagres de Jesus, era o poder que ele tinha para curar, o que provavelmente era alguma forma poderosa de poder, de energia que emanava dele, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue em Marcos, capítulo 5. Poder este que está à nossa disposição. Da carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 11. Vamos para lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 11, que diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só, o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Essa passagem, ela mostra que o mesmo poder que estava sobre Jesus, que quando a mulher do fluxo de sangue, obrigada, o tocou e saiu dele e fez com que ela ficasse curada, está à nossa disposição através dos 9 dons do Espírito Santo de Deus, que se subdividem naturalmente em 3 categorias. Os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Os dons de poder, fé, cura e operação de milagres. E fé aqui é diferente daquela fé que nós acabamos adquirindo por estarmos vivendo a cada dia os milagres do Senhor na nossa vida. Esse dom de fé aqui é aquele dom em que no mundo natural está todo mundo olhando para algo e não está vendo nenhuma saída, não está vendo nada acontecer, mas você tem o dom de fé no poder que há na palavra de Deus, e independente do que você está vendo com os olhos naturais, você declara que vai acontecer as promessas do Senhor sobre a tua vida. É esse dom de fé como dom de poder que nós temos aqui. E os dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Está à nossa disposição.
Nós só precisamos orar e pedir para o Senhor estar nos revestindo com esses dons que está à nossa disposição, com aqueles que Ele decidir que vai liberar para nós. Porque, como diz lá no versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo de Deus vai repartir a mim, para você, como Ele quiser. Mas para quê? Para que o nome dele seja glorificado cada vez que o Senhor colocar diante de nós uma pessoa em desespero, como nós estamos vivendo nesse momento. Pessoas que já acham que estão infectadas com o coronavírus, pessoas que já acham que vão morrer amanhã, pessoas entrando em depressão, tendo síndrome do pânico. Esse é o momento de nós estarmos buscando esses dons do Espírito Santo de Deus. E quando essa pessoa chegar diante de nós, nós abrirmos os nossos lábios e, com o dom de fé que o Senhor colocou sobre nós, orarmos por ela e declararmos a bênção do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Em Mateus 7, 31 a 37, temos a história de uma cura realizada por Jesus, que não está registrada por nenhum dos outros evangelistas. Trata-se da cura de uma pessoa com deficiência. Jesus raramente ficava muito tempo em um único lugar, pois ele sabia onde estava o seu trabalho e procurava as oportunidades de realizá-lo. Então, tornando a sair dos territórios de Tiro, dei uma olhadinha aí, na cidade de Tiro. Jesus seguiu a rota de um circuito a partir de Sidom. Dei uma olhadinha aí em Sidom. Passando pelo território de Decápolis até o mar da Galileia. E o que significa a palavra Decápolis? Às vezes a gente lê essas palavras na Bíblia e a gente não sabe o que significa. Decápolis era um conjunto de 10 cidades gregas, eram gentílicas, ou seja, não eram das cidades judias, né? Não sei se é assim a fala que a gente... judias, fora do controle judaico. E elas ficavam a leste do Jordão e eram governadas por Roma. Elas eram 10: Citópolis, Damasco, Canata, Rafana, Hipos, Dion, Filadélfia, Pela, Gerasa e Gadara. Vocês devem estar vendo algumas dessas cidades aí do mapa. Dessa forma, ele acompanhou os limites do reino hostil de Herodes Antipas e evitou as áreas mais densamente habitadas. Herodes Antipas é aquele Herodes que a Herodias, casado com Herodias, e que orientou a sua filha a pedir a cabeça de João Batista. E ele permitiu que a cabeça de João Batista fosse dada. Então, na Bíblia, nós temos vários Herodes, né? Temos o Herodes o Grande, que era o pai, seus irmãos Herodes Arquelau, Herodes Filipe, e os descendentes de seus irmãos, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. Esse aqui era o Herodes Antipas, que esteve envolvido tanto na morte de João Batista, quanto no julgamento de Jesus por Pilatos. O povo de Decápolis, nas vizinhanças do Mar da Galileia, dê uma olhadinha aí do Mar da Galileia,
levou até Jesus um homem surdo-mudo, a fim de evitar publicidade e para se comunicar mais claramente com esse homem, Jesus tirou a parte de entre a multidão. Eu me aposentei no Centro de Ensino Médio Elefante Branco, que era referência para que surdos, mudos, fizessem o ensino médio no Distrito Federal. Então, eu sei exatamente como eles se sentem constrangidos quando eles estão no meio de muitas pessoas, pelo fato deles terem a leitura labial, deles terem a leitura, a língua brasileira de sinais, Libras, e a grande maioria das pessoas não saberem fazer a leitura labial e não saberem se comunicar com eles através de Libras. Então, o constrangimento do surdo-mudo é enorme. Nós tentamos diminuir esse constrangimento, dando cursos de Libras para professoras, professores, para os colegas das turmas, mas ainda assim eles ficavam constrangidos. Então, o que eu vejo aqui é que Jesus era muito tremendo. Ele com certeza percebeu o constrangimento desse surdo-mudo sendo levado pela multidão até ele. E para preservar as emoções desse surdo-mudo, o que ele fez? Tirou a parte de entre a multidão. Jesus colocou os seus dedos nos ouvidos do homem e, tocando sua língua com saliva de sua própria boca, a maioria das teólogas e dos teólogos afirmam que ele cuspiu na mão e colocou o dedo na saliva e depois colocou na língua do homem surdo-mudo. Então, voltando, Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem e, tocando sua língua com saliva de sua própria boca, olhou para o céu e suspirou uma oração sem palavras. É uma outra sabedoria de Jesus. Convivendo com surdo-mudo, como eu convivi por vários anos, a gente infere que Jesus aqui sabia que ele não ia entender, não ia ouvir o que ele estava falando. E Jesus deve ter falado bem devagar nessa oração, porque o surdo-mudo, quando você fala bem devagar, ele consegue fazer a leitura labial. Jesus deve ter falado bem devagar. E com certeza esse surdo-mudo entendeu a oração que Jesus estava fazendo naquele momento que ele se dirige aos céus. O surdo-mudo deve ter lido os lábios do Senhor quando ele lhe disse: Efatá, isto é, abra-te. Efatá é uma palavra da língua aramaica. Logo, o aflito homem começou a ouvir e falar claramente, confirmando a opinião de que não era completamente mudo, mas que falava com dificuldade. E concluindo, essa cura foi uma prova de que Jesus era o Messias. Essa cura foi uma prova das transformações realizadas pelo verdadeiro evangelho do reino de Deus no corpo, na alma e no espírito das pessoas. Porque não foi só a cura do corpo que aconteceu do surdo-mudo,
Imagine uma pessoa que com certeza ficava à parte da multidão, porque a multidão não conseguia se comunicar com ele, porque o único meio dele se comunicar era através da leitura de lábios, e a multidão com certeza não sabia disso, como as estudantes e os estudantes, as professoras e os professores do Elefante Branco demoraram muito tempo para saber. Imagine como não estava a alma desse surdo-mudo. Imagine como não estava o espírito desse surdo-mudo. E através dessa cura do corpo, o Senhor também esteve curando a alma e o espírito desse surdo-mudo. Jesus ordenou que a cura fosse mantida em segredo devido à sua humildade, mas ela se tornou de conhecimento público. Como não falar dos milagres que o Senhor realizou nas nossas vidas? Como não falar dos milagres que o Senhor está realizando diariamente nas nossas vidas? Como não falar da fé e da confiança que nós temos de que Jesus ainda vai continuar realizando milagres nas nossas vidas? O segredo se tornou de conhecimento público. E por quê? O Pai sabia que este milagre foi realizado em Decápolis, onde, após as testemunhas oculares descreverem a libertação do endemoniado e a destruição dos porcos, as e os habitantes de Gerasa, está aí no mapa Gerasa também, que era uma das cidades, uma das 10 cidades de Decápolis, começaram a implorar a Jesus que saísse do seu território. Lá em Marcos, capítulo 5, versículo 17, que diz: começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Jesus tinha sido rejeitado em Decápolis. Assim que houve a libertação do endemoniado e a destruição dos porcos. O Pai sabia disso. Então, mesmo que Jesus quisesse que a cura do surdo-mudo ficasse em segredo, o Pai permitiu que o milagre fosse divulgado para que as e os habitantes de Decápolis soubessem que Jesus tinha também o poder de curar surdos mudos. Eles já sabiam que Jesus tinha o poder de libertar endemoniados. E agora, através do testemunho do surdo-mudo e da multidão que estava ali, eles passaram a saber que Jesus também tinha o poder de curar surdos mudos. O espanto das e dos habitantes de Decápolis, que eram não judeus, diante do milagre de Jesus, talvez nos pareça exagerado. Contudo, devemos nos lembrar que elas e eles tinham pouquíssimas experiências das operações milagrosas de Jesus. Terminando, eu queria te dizer que a graça de Jesus Cristo, essa mesma graça demonstrada pelo surdo-mudo para as surdas mudas e os surdos mudos espiritualmente, é nessa manhã. Efatá. Abre-te. Se você não está falando,
e está como surda-muda ou surdo-mudo sobre os milagres que Jesus Cristo realizou na sua vida, sobre os milagres que Jesus Cristo está realizando na sua vida, sobre os milagres que, pelo dom de fé, você crê que ele ainda vai realizar na sua vida, e você está surda-muda e surdo-mudo espiritualmente, o Senhor te convida nessa noite para uma palavra de ordem, a mesma que ele deu àquele surdo-mudo quando ele ficou completamente curado e passou a falar e passou a ouvir. Efatá, abre-te nessa manhã e você verá que vai ficar muito mais fácil você estar enfrentando esse tempo de coronavírus. E eu termino declarando que em tempo de coronavírus é tempo de relembrarmos as orientações da Organização Mundial da Saúde. É tempo de relembrarmos os milagres de Deus em nosso corpo, porque como o surdo-mudo, eles também vão trazer milagres de Deus para a nossa alma e para o nosso espírito. É tempo de relembrarmos os milagres de Jesus Cristo em seu ministério, como os milagres que aparecem no Evangelho de Marcos. E por quê? Porque nós temos a garantia de que nós podemos fazer isso pela fé. E essa garantia está lá em João 14, versículos de 12 a 14, que diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O que você tem pedido a Deus em nome de Jesus Cristo? Creia. Pode parecer que está demorando, mas não está. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Se você pediu em nome de Jesus, vai acontecer quando você menos esperar. E Deus vai te usar para que você anuncie esses milagres e através desse anúncio, muitas vidas serão salvas, serão curadas, serão libertas, serão restauradas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê nisso? Eu creio. E eu tenho certeza que você também respondeu e crê. Agora nós vamos cantar juntamente com o nosso ministro de louvor, Fabrício, uma música. E eu queria que você a cantasse, porque ela é uma declaração de fé e confiança no poder que há na palavra de Deus. Eu queria que você cantasse, declarando essa visão de fé e confiança através da letra dessa música.
Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso crer as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou terminar nesse momento. O Espírito Santo de Deus me incomoda enquanto nós cantávamos essa visão de fé e confiança.
o Espírito Santo de Deus me incomodava para que nós estivéssemos orando pelos milagres que nós temos como promessa do Senhor para as nossas vidas. Não foi por acaso. O Senhor nos colocou para ministrar essa palavra, para ouvirmos essa ministração. Ele está aqui. Ele está em cada casa nesse momento. Lamanchovas nais, rimiandaralabalabas. E se você tiver fé nesse momento, coloque as mãos sobre uma enfermidade que você tem. Ela é prova e cias, turrimiandaralabalabas. Se você não tem nenhuma enfermidade, mas tem um familiar que está com alguma enfermidade, coloque as mãos no seu coração. Clame por esse familiar agora nessa oração. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos no poder que há na tua palavra. E o Senhor nos deu poder e autoridade para fazermos obras maiores do que as obras que o Senhor fez. O Senhor nos deu poder e autoridade, teleprovas, cias, para impormos as mãos sobre os enfermos e a oração da fé curar doentes. E é tomando posse nessa palavra que nós, pela fé, impomos as mãos sobre o nosso corpo, impomos as mãos sobre o corpo das pessoas que estamos representando. E em nome de Jesus, nós ordenamos: enfermidade, sai agora. Solta esse corpo agora em nome de Jesus. E nós prometemos, Senhor, que diante do milagre que o Senhor está realizando nesse momento, nós renderemos somente a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém.